Para a gente encerrar o vídeo de lipídios, vale lembrar que eu só trabalhei uma das 4 classes que eu trouxe aqui de classificação. Também vale lembrar que, dependendo do livro que você for buscar, vai ter mais do que 4 classificações. Alguns vão subdividindo. Algumas dessas aí consideram outras. Enfim, eu fui naquela que é mais importante para alimentos. Vamos fazer um exercício, vai ficar feliz. Os triglicerídeos são substâncias orgânicas presentes na composição de óleos e gorduras vegetais. O gráfico a seguir vai ter um gráfico, eu vou fazer ele aparecer aqui, senão não cabia no mesmo slide. Fornece algumas informações a respeito de alguns produtos usados no cotidiano em nossa alimentação. Observe o gráfico e analise as afirmativas. Tá aí. À esquerda aqui, ó, ele está dando tipo de óleo ou gordura, né? E ele dá o ponto de fusão dessa substância. Na verdade, não posso falar substância, gente. Isso aqui até vai estar no exercício. Um óleo, uma gordura, ele não é uma substância, ele é uma mistura de um monte de coisa, tá? Porque normalmente os triacilgliceróis que o compõem, eles são os mais diversos possíveis, tá? Então é uma mistureira de um monte de coisa ali dentro. Se tiver predominância de cadeia insaturada óleo, predominância de cadeia saturada gordura. Então veja aqui, vamos pensar num dia mais ou menos frio aí, 15 graus Celsius, vai. A gente vai ter todos esses de cima aqui, milho, o óleo de girassol, de soja, de canola e tal, de oliva também, ainda líquidos, mas o de coco, por exemplo, tem o ponto de fusão 25 graus Celsius, ele vai estar no estado sólido. Quer dizer que ele é a 25 graus Celsius que ele vai passar do sólido para líquido. Num dia quente, ele já vai estar líquido. Deixou dentro da geladeira? Sólido. Tirou da geladeira e o dia está quente? Líquido. Por quê? Qual é a razão estrutural para isso? Se você observar, ele está cheio de cadeias saturadas. Olha aqui, a barra preta. São ácidos graxos saturados. Até tem uns aqui que são insaturados, né, mas são poucos. Dentro dos insaturados, o exercício traz aqui uma questão, uma diferenciação, né, entre o monoinsaturado e o poliinsaturado. Então, quando você tiver esse tracejadinho aqui, são ácidos graxos que só tem uma dupla. Se tiver uma barra branca dentro ali, eles têm mais de uma dupla. Então, aqui, os que têm mais duplas ligações, né, seriam principalmente o óleo de girassol, né, olha o tanto de poliinsaturado que ele tem. O de soja também. O de milho também tem uma quantidade razoavelmente grande. Beleza? O de oliva tem muita insaturação, mas predominantemente monoinsaturados. Não falei muito da questão de saúde aqui em Química de Alimentos, não é o foco, mas os ácidos graxos insaturados tendem a ser mais benéficos, em especial alguns poliinsaturados, tá? Ômega 6, ômega 9, são aqueles que a gente tem em peixes de água fria, que a gente tem em algumas castanhas, por exemplo, são bem saudáveis, tá? Então, você viu mais ou menos o gráfico aí, vamos ficar indo e voltando, se for o caso, vamos responder a questão. Todos os óleos vegetais citados no gráfico são substâncias puras. Eu já falei que nenhum é substância pura, são todos misturas bem complexas, tá? Pode ser que se for um óleo bem filtradinho, aquele que você encontra no mercado, aquele óleo de soja, ele seja uma mistura homogênea. Ele dá um aspecto de ser uma coisa só, mas ele tem na sua composição várias substâncias, por isso não pode ser chamado de substância pura, e sim uma mistura. 2. Entre todos os produtos citados, o de coco está no estado sólido a 20 graus Celsius. A gente também já falou disso, né? Colocou na geladeira ou num dia um pouquinho mais frio, ou qualquer situação em que ele esteja a menos que 25 graus Celsius, ele vai estar no estado sólido. A segunda é verdadeira, a primeira é falsa. 3. Entre todos os óleos citados, o de girassol é o que possui a maior porcentagem de ácidos graxos com duas ou mais duplas. Quem são os ácidos graxos com duas ou mais duplas ligações? São os ácidos graxos poliinsaturados. Será que é o de girassol? A gente já tinha falado também, né, que o de girassol que tem o maior teor de ácido graxo poliinsaturado. Beleza. 4. Entre todos os óleos citados, o de canola e o de oliva são líquidos, a menos 12. Tá. Canola, cadê?
menos 10, e o de oliva, menos 6. Ô, gente, menos 12 é a temperatura ambiente que ele está dando ali. O ponto de fusão do oliva e do canola é maior do que menos 12, tá certo? Então, eles estão numa temperatura ambiente inferior ao seu ponto de fusão. O que acontece quando uma substância está numa temperatura ambiente inferior ao seu ponto de fusão? Qual é o estado físico dela? Ela está no estado sólido. Se você acha confuso pensar nisso, pensa na água, porque da água a gente sabe tudo, tá? O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Se a água estiver numa temperatura ambiente inferior a 0 graus Celsius, tipo no congelador, menos 4, vai, chutando o valor aqui, ela vai estar no estado sólido. Isso eu posso aplicar a todas as substâncias. Qualquer substância em uma temperatura ambiente inferior ao seu ponto de fusão, mais baixo que o seu ponto de fusão, vai estar no estado sólido. O que ele falou? Entre todos os óleos citados, o de canola e de oliva são líquidos a menos 12. Não, eles serão sólidos a menos 12. O que era verdadeiro aqui? A2 e a 3. Então a resposta correta seria a letra B.